Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Kickoff. Agora para mais um esclarecimento técnico em relação a uma situação que acontece com muita frequência e nas últimas semanas tem acontecido em vários estádios e que de facto é daquelas situações subjetivas que deixam muitas dúvidas e que muitas vezes levam a que não exista consenso de opinião, o que por sua vez leva a que existam demasiados ruídos, demasiada perturbação em relação às decisões dos árbitros e em relação àquilo que foi interpretado. Eu estou a referir-me aos contactos, pura e simplesmente ao contacto físico de um jogador com o adversário. E eu gostava que percebessem o seguinte: a lei é muito clara quando diz que os contactos, por princípio, são legais, salvo se forem imprudentes, negligentes ou se tiverem força excessiva. Ou seja, à exceção destas três situações, e eu já vou-vos dizer o que elas significam, todos os contactos que existem no futebol, entre colegas de equipa ou, regra geral, entre adversários, são legais. O que é legal? Legal é todo o contacto que for acidental, que for inevitável, que for inadvertido, fortuito, ou seja, que não resulte de uma ação imprudente de um jogador em relação ao adversário, em que, mesmo não havendo, digamos assim, intenção, e não tem que haver intenção, exista uma falta de cuidado na abordagem ao lance. Ora, sempre que o contacto for inevitável por uma circunstância ou perfeitamente casual, não deve haver falta. O problema é que muitas vezes é difícil separar a linha entre aquilo que é inevitável, que é casual, que é fortuito, e aquilo que é imprudente. Ora, o que é imprudência? A imprudência é a falta de cuidado, a falta de atenção que um jogador tem em relação à forma como aborda o lance. Um exemplo típico de imprudência: o defesa vai atrás do avançado que está a isolar-se e, porque aproximou-se demasiado para tentar cortar a bola, acaba na passada por tocar-lhe no tendão daqueles e derrubá-lo. Ora, o toque não foi intencional, não houve intenção nenhuma de fazer falta, mas houve imprudência do defesa. Porquê? Porque aquela aproximação acarretou um risco. Essa proximidade fez com que ele, no fundo, se pusesse a jeito para aquele contacto. E isto é punido. A imprudência é a forma mais leve de contacto, que é faltoso. É apenas falta, seja pontapé livre fora da área ou pontapé de penalti se cometido pelos defesas dentro da área, e não tem cartão. A negligência já é uma forma mais grave. Para haver negligência, um jogador tem que atuar sem ter em conta, ou sem considerar, ou sem se importar com o perigo para o adversário, para a sua integridade. E são os lances típicos daquelas entradas mais duras, aqueles tackles mais impetuosos, que já levam a alguma velocidade, alguma intensidade e que atingem o adversário de forma absolutamente evitável. Portanto, já não é apenas uma mera imprudência, é algo mais grave, já há negligência e aqui, além do pontapé livre direto ou do pontapé de penalti, há também lugar a cartão amarelo. A forma mais grave de contacto é aquela que é feita com força excessiva, e o próprio nome diz tudo, ou seja, quando um jogador claramente coloca a mais intensidade, velocidade, malícia, força a mais para aquilo que o lance pedia. E aí o derrube, ou a pancada, ou a queda, ou o contacto com o adversário pode claramente perigar a sua integridade física. São aquelas entradas completamente desvairadas, de sola, de frente, ou de trás, ou de lado, em que nós percebemos claramente que foi tudo a mais. E aí, além do livre direto ou do pontapé de penalti, cartão vermelho. Ora, como já perceberam, há 4 situações então em que existem contactos possíveis no futebol. Uma delas que não tem punição é o tal contacto normal, o natural, aquele que há pouco disse, fortuito, acidental, inevitável, inadvertido. E depois há o imprudente, o negligente, que já leva amarelo, e o de força excessiva, que já leva cartão vermelho. O problema não é teórico, porque, como já perceberam, é muito fácil balizar em 4 categorias estes tipos de contacto. O problema é sempre em campo, porque muitas vezes a linha que separa o toque acidental da imprudência ou, por exemplo, a negligência da força excessiva é mesmo muito ténue e fica sempre à margem de cada interpretação, de cada opinião. Já repararam que muitas vezes neste tipo de lances não há consensos nem sequer entre os árbitros, porque de facto, quando a negligência é muito alta e roça a força excessiva, é quase que aceitável que uns digam amarelo e outros digam vermelho. Depende da forma como interpretam o lance à luz da lei. Da mesma forma que quando há um toque acidental, que é absolutamente inadvertido,
nós também podemos ter, se calhar, a interpretação que houve ali uma imprudência, uma falta de cuidado, e, portanto, há quem dirá que não há falta, há quem poderá dizer que não há falta, e há quem possa defender que haverá falta, apesar de não haver intenção, foi imprudente e, portanto, livre direto ao pontapé de penalti. Isto para vos dizer que, de facto, mais uma vez, o futebol não é uma ciência exática, não é matemática, e há situações de jogo que, de facto, geram opiniões contrárias. Isto é normal. E é normal porque o futebol, de facto, é jogado por pessoas, é disputado com muita fisicalidade e é quase impossível catalogar algumas situações que, de facto, são de interpretação. Portanto, eu queria deixar-vos esta dica técnica, se me permitem, que nada tem a ver com clubes, que nada tem a ver com jogadores, que nada tem a ver com situações recentes ou passadas que possam ter visto e que possam condenar ou concordar em função daquela que é a vossa perspectiva, muitas vezes, obviamente, condicionada pelo amor à camisola, o que é compreensível. Deste lado, a tentativa é apenas de fazer um esclarecimento teórico puro. Percebam que em matéria de contactos, ou é muito óbvio que foi acidental, ou é muito óbvio que foi imprudente, ou negligente, ou força excessiva, ou não sendo óbvio, como tantas vezes não é perfeitamente normal que existam interpretações diferentes. E é por isso que as próprias leis de jogo, num dos seus capítulos iniciais, diz mesmo que o futebol é um jogo que tem demasiada subjetividade presente e que muitas vezes temos que confiar na decisão de quem está em campo para tomar aquela que é a melhor decisão em função da sua interpretação. Porque, de facto, o árbitro está legitimado para decidir, tal como está o polícia nas ruas, tal como está o inspetor da judiciária nos crimes, tal como está o juiz em tribunal. Estão mandatados para isso, até os políticos, mandatados por nós, eles estão mandatados pelo cargo que ocupam para isso, para tomar as melhores decisões, sendo certo que a sua decisão nem sempre é a decisão correta e, mais importante, a sua decisão nem sempre é aquela que coincide com a vossa. Mas fica o esclarecimento técnico, já sabem. Alguma dúvida, procurem pelas vias habituais. Até breve.